Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixar a sugestão para a próxima questão, certo? Bem, olha só. No biprisma de Fresnel, mostrado na figura, incide luz da fonte S e os feixes luminosos que sofrem refração por diferentes faces do prisma, em parte sobrepõem-se e formam na parte AB da tela um quadro de interferência. Encontrar a distância entre as faixas de interferência sucessivas se a distância da fonte até o prisma é A igual a 1 metro, do prisma até a tela B é 4 metros, o ângulo de refringência do prisma é α igual a 2 vezes 10 na menos 3 radianos, e o vidro do qual é feito o prisma tem índice de refração N igual a 1,5, e o comprimento de onda luminosa é lambda igual a 6.000 angstroms. Bem, primeiramente, pessoal, a consideração que a gente vai precisar fazer aqui é observar que este ângulo é muito pequeno, este ângulo alfa, de forma que, em consequência, a maioria dos fenômenos aqui vão acontecer, então, em ângulos pequenos. Então, a gente o tempo todo vai poder fazer as seguintes aproximações, que o seno do ângulo x é aproximadamente a tangente deste mesmo ângulo, que também vai ser aproximadamente o próprio ângulo. Isso vai facilitar bastante, que a gente vai poder usar essas aproximações quando forem, né, viáveis, desejáveis ou úteis ali, certo? Bem, o que é S1? Vou usar com outra cor aqui. O que é S1 e S2 que é dado na questão? São nada mais do que as fontes virtuais. Por quê? Porque se nós observarmos o feixe que passa após atravessar o prisma, essa linha pontilhada vai dar simplesmente o quê? A posição aparente da fonte S, né? Para alguém vendo o prisma deste lado, né, através da parte superior, e S2, alguém vendo a fonte através do prisma na parte inferior. Vai dar duas fontes ali, né? Duas fontes virtuais. De forma que a gente pode usar para essas fontes, né, a ideia da interferência. Né? Temos entre essas duas fontes uma distância L e, usando a ideia da interferência construtiva, né, que é melhor, a diferença de caminho entre os dois feixes das duas fontes, certo? Ou seja, L seno de θ, ok? Θ é o ângulo, né? Basicamente o ângulo médio, ok? Que é aproximadamente igual para os dois, por ser uma distância pequena, tem que ser igual a N lambda. Logo, usando esse θ justamente como a distância máxima e a altura, né, aproximando o seno para a tangente, vamos ter LH sobre D igual a N lambda. Tá? Como a questão pede a distância entre sucessivas, eu quero a distância entre N e o N mais 1. Ou seja, se eu fazer essa diferença, eu vou obter o seguinte, L sobre D, delta H, diferença entre as posições, né, entre as alturas das duas interferências consecutivas, ok? Vezes, bem, eu vou ter N menos N mais 1, ou seja, eu vou ter simplesmente lambda aqui, né, porque vai ficar N menos N mais 1. Opa, N mais 1 menos N, desculpa. N mais 1, lambda, né, menos N lambda. Vai se cortar, vai sobrar só o lambda. Ou seja, daqui, ó, delta H vai ser, que é o que a questão pede, lambda vezes A mais B, que é a distância total D, né, dado na questão, que no caso a gente usaria o que? Que a gente usaria este triângulo aqui para determinar o ângulo θ, né, todo esse valor. Tá? Então ali vamos ter A mais B, divididos por L, que é nada mais que a distância entre essas duas fontes. Tá? Bem, agora nós temos que encontrar a distância entre as fontes. Para isso, nós temos que determinar o valor de quem? O valor deste ângulo aqui, ó, porque nós temos A, nós conseguimos encontrar o valor deste ângulo, que por enquanto aqui eu vou chamar de ângulo delta, tá? Que, se observar pela linha tracejada,
é nada mais igual que o ângulo de saída do raio incidente que saiu da fonte S. Né? Que encontrando este ângulo, a gente encontra o valor de L sobre 2 no caso, né? Porque a gente quer a distância total, mas a gente encontraria a metade dela, certo? Através da relação seno e cosseno. Então, numa outra tela, nós vamos fazer o seguinte. Temos aqui a parte vertical aqui, né? A saída do prisma, do biprisma, e eu vou fazer um pedaço apenas da parte superior, com o ângulo de abertura alfa, um pouco exagerado. Na ponta, né? O que aconteceria na ponta, né? Estaria na iminência de acertar ou em cima ou embaixo, né? O feixe. De forma que, deixa eu tirar esse zoom aqui, eu posso considerar qualquer um dos lados e o efeito vai ser o mesmo. Então eu vou colocar um pouco acima, tá? Então temos o feixe incidindo, daí fazendo uma reta normal, a gente observa o seguinte, que este ângulo aqui é igual a alfa, né? Justamente pela congruência, certo? O ângulo de saída, né? O ângulo de refração desse feixe vai se dar através da lei de Snell, né? Que daí seria θ1 seno de θ1 não, N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. Mas como, convém a gente fazer a aproximação seno de x igual a aproximadamente x, farei o seguinte. E N1 como sendo o índice de refração do ar, 1, vamos ter ali, θ1 igual a N do vidro, θ2. Neste caso, vamos ter alfa igual a N vezes, eu vou chamar esse ângulo de beta por enquanto, ou seja, o ângulo beta vai ser nada mais do que alfa sobre N. Ou seja, o ângulo de refração deste raio, este ângulozinho, vai ser alfa sobre N. Agora a gente tem que descobrir o quê? Descobrir o próximo ângulo, o ângulo de incidência no outro lado do prisma, ou seja, este valor aqui. Bem, se fazermos o traçado do raio anterior, vemos que esse ângulo aqui é alfa, certo? E que este ângulo, certo? Pequenininho aqui, esse outro menorzinho, deixa eu botar um zoom aqui nessa região, aqui. E vemos que este ângulo, fazer até em verde aqui para não confundir, este ângulo, que eu vou chamar de gama, tem que ser igual a este ângulo gama também, tá? Só que este ângulo gama, certo, vai ser o quê? Alfa menos alfa sobre N. Tem esse ponto de congruência ali. Então, o novo ângulo de incidência vai ser alfa menos alfa sobre N. Ou seja, vai dar alfa de 1 menos N, e 1 menos N é igual a N menos 1 vezes, sobre N. Tá? E aí, novamente, utilizamos a lei de Snell. Só que agora nós temos o quê? Ele em N gama sendo igual a justamente o ângulo que a gente quer finalmente encontrar, que é o ângulo delta, o ângulo de saída. Como deste lado temos um índice de refração igual a 1, opa, não é 0, 1, então vai ser simplesmente N gama igual a delta. Ou seja, multiplicando por gama que encontramos ali, delta vai ser igual a nada mais que alfa vezes N menos 1, o ângulo de saída. Ou seja, este ângulozinho aqui é nada mais que alfa de N menos 1, certo? Daí bem, na parte final, vamos determinar por relação trigonométrica, certo? O valor de L, que agora nós temos o ângulo, que é alfa N menos 1. Temos aqui a distância A, neste caso apenas, certo? Porque estamos usando agora este triângulo aqui. Deixa eu fazer em vermelho aqui com uma outra cor. Temos este ângulo aqui, este triângulo para trabalhar, certo?
então temos a dimensão A. E aqui que seria L sobre 2. L sobre 2. Como é conveniente, então a gente pode dizer que A, ou melhor, L sobre 2A, que daí seria oposto sobre adjacente, é igual ao seno do ângulo, que é aproximadamente o próprio ângulo, né? Alfa n menos 1. Ou seja, L vai ser igual a 2A alfa de n menos 1. Substituindo finalmente nessa expressão que encontramos anteriormente, vamos ter que a distância ΔH entre os duas interferências sucessivas, tá? Aqui no caso eu usei interferências construtivas, mas com destrutivas daria o mesmo efeito, afinal vai se cortar lá aquele N, né? Ele acaba assumindo. Vai ser igual então a, deixa eu só pegar aqui, lambda de A mais B divididos por L, que é 2A alfa de N menos 1. Substituindo todos os valores que é dado na questão, lambda é 6.000 angstrom, que é 6 vezes 10 na menos 7, certo? A mais B é 1 mais 4, ou seja, 5. Vezes 5. Divididos por 2 vezes A, que é 1, alfa é 2, 10 na menos 3, e N menos 1 vai dar 0,5. Né, que o N vale 1,5, menos 1, 0,5. Caso considerasse aqui o índice de refração do meio, não seria 1, seria um N do meio, né? Mas é situação para uma outra questão. Bem, substituindo todos os valores aqui, e não em notação científica, acharia o valor de 0,0015 metros, que é igual a 0,15 centímetros, certo? Que daí é a distância entre esses dois consecutivos. Ou 1,5 milímetros também pode ser apresentado, né? Ok? A distância entre os dois, as duas interferências sucessivas ali no biprisma. Claro, a gente poderia fazer exatamente a mesma coisa com a parte de baixo, né? Com a parte inferior, certo? Chegaria nos mesmos resultados. Daí tá aí a nossa resolução, certo, pessoal? Bem, essa era a questão, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas postem nos comentários, respondo sempre que der. E bem, pessoal, dúvidas ou sugestões, deixe no canal, ok? E não deixe de se inscrever também, curtir, compartilhar o vídeo, ok? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.